Então, hoje eu queria entrevistar o Arthur Carlos de Moraes Mocoquense, mora em Brasília, super requisitado pela mídia nacional, uma hora ele tá na Bandeirantes, uma hora ele tá na SBT, uma hora ele tá na Globo. E ele tem um currículo super extenso, né, Arthur? Queria agradecer você dar essa entrevista para mim, quero te entrevistar muitas outras vezes. E dizer se ele é engenheiro mecânico de formação, mas ele tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em transportes, ele é pedagogo, ele é licenciatura e bacharelado em matemática, tem vários trabalhos científicos publicados, enfim, é um currículo super extenso. E o que eu queria perguntar para o Arthur hoje, é que Mococa está muito assim em moda, muito em voga o ciclismo, mas como esporte. Você acha que é uma tendência? Você acha que uma cidade pequena como Mococa poderia ter mais faixas para ciclistas e a gente se mobilizar com bicicleta para trabalhar, para ir para a escola, etc? Aí precisaria de mais um trabalho de educação de novo, né, nesse sentido. Quando a gente fala na circulação pela cidade, quando fala em mobilidade, né, a facilidade de você se deslocar, atingir os seus objetivos dentro da cidade, tem que abranger tudo. Tem que abranger o carro, o transporte coletivo, a moto, a bicicleta, o pedestre, tem que abranger tudo. Certo? Nós temos que ter infraestrutura para todos. Tá? A bicicleta está deixando de ser um modismo em muitos lugares. No mundo já não é modismo há décadas em vários locais. Nós temos exemplos, Holanda, Dinamarca, nós temos exemplo, a Dinamarca, só para exemplificar melhor, eu tenho uma cunhada que é jornalista e trabalha num órgão da ONU lá na Dinamarca. Até o 7º mês de gravidez, certo? Ela foi de bicicleta para o trabalho. Tá? Então, a bicicleta, em vários lugares do mundo, já é uma realidade. Não é como era no século XIX, uma brincadeira das cortes, certo? É exatamente um meio de transporte. Numa cidade que tem um centro muito congestionado, com vários semáforos e entroncamento, foi feito um estudo na Europa que a bicicleta ela é o meio de transporte mais rápido do que carro, do que trem, do que metrô, certo? Do que moto, até 5 quilômetros. Então, em cidades grandes, onde você tem um grande congestionamento, esse tipo de coisa, a bicicleta até 5 quilômetros é o meio de transporte mais rápido. Às vezes fala assim, mas Mococa, uma cidade pequena, não precisa de bicicleta. Precisa, certo? Talvez hoje não apareça tanto, mas eu lembro quando eu morava em Mococa, era menino, era adolescente, quantas pessoas que iam trabalhar de bicicleta, certo? Tinha muito isso e não tinha infraestrutura nenhuma, certo? Precisamos sim ter infraestrutura para a bicicleta deixar de ser só lazer e passar a ser como ela é realmente um meio de locomoção, para você se deslocar pela cidade. A própria lei de mobilidade urbana, ela impõe que você tem que privilegiar primeiro os transportes não motorizados. Primeiro pedestre, depois bicicleta, certo? Depois o transporte público, depois o transporte de carga, para depois você chegar no carro. Então existe uma hierarquia que as cidades precisam seguir, certo? Então você precisa sim ter infraestrutura para atender a todos, inclusive o ciclista, tá? E essa infraestrutura, certo? Nós temos ciclovias, ciclofaixas, tá? Ah, mas Mococa nós temos morro. Nem toda cidade tem. Na cidade toda não tem morro. Eu já tive fazendo uma verificação, porque como a gente é da área, às vezes até quando eu entro no ônibus eu já fico olhando o que tem. Quando eu vou numa cidade, eu olho o que tem na cidade. Então isso já faz parte do dia a dia. Uma vez eu estava circulando em Mococa ali pelaquela avenida da Eletrô, certo? Até para, bom, na minha época chamava de Coab 2, eu não sei como é que é o nome hoje, mas eu vi que ali dá para fazer da Coab 2 até o centro da cidade, você tem condições de fazer pelo menos uma ciclofaixa, para dar mais segurança para o ciclista, certo? Além de ter a calçada para segurança para o pedestre, certo? Mas você tem como fazer a ciclofaixa. Se fala muito, mas para fazer a ciclofaixa,
ou uma ciclovia, eu vou tirar espaço do carro. Qual o problema de tirar o espaço do carro? Certo? Quantas cidades no mundo, e cidades grandes no mundo, Berlim está fazendo isso, tirando espaço do carro, Madrid está fazendo isso, Barcelona está fazendo isso, certo? Ou será que o motorista de Madrid, de Barcelona, de Berlim não não briga tanto quanto o de Mococa, certo? Então nós temos cidades no mundo fazendo isso, tirando espaço para carro, para dar espaço para bicicleta, certo? Para dar espaço para pedestre, para dar espaço para praça, tá? Então nós temos que pensar tudo isso. E o plano de mobilidade, certo? É um instrumento para se pensar tudo isso também. Os planos diretores, todos os planos diretores são momentos para você discutir isso, para a população discutir isso. Então é importante você atender a todos que estão no trânsito. E com certeza, se você tiver infraestrutura de bicicleta, certo? Que se você tiver bicicletário, você tiver ciclovia ou ciclofaixas, muitos que hoje ou estão a pé ou que estão de carro vão utilizar a bicicleta. Certo? Tem um estudo feito na Inglaterra que meia hora por dia de pedalada, indo para o trabalho ou para a escola, certo? Representa em torno de 2 a 3 dias, de até 3 horas de academia por semana. Certo? Então, se você pedalar meia hora por dia indo para o trabalho, é como se você tivesse feito 3 horas de academia. Além de você melhorar o trânsito, de você dar mais opções para as pessoas, você também melhora a saúde. E se você pudesse dar um conselho? Que conselho você daria pra gente? Eu me incluo nisso também, né? Às vezes a gente também dá uns bola fora. Que conselho você daria pro trânsito, pro transporte, pra gente pensar, repensar, se educar e ter uma qualidade de vida sem estresse? Principalmente para termos um trânsito mais civilizado, eu preciso, primeiro, cumprir as regras de trânsito, certo? Eu tenho que ser o que eu sou dentro da minha casa, o que eu sou no meu trabalho, eu tenho que ser no trânsito também. Eu não posso ser ainda o reflexo daquele motorista que o Walt Disney muito bem simbolizou naquele desenho do Pateta de mais de 50 anos atrás, que é muito atual. Basta entrar no carro para virar um animal, certo? Um animal irracional, achando que tudo é para ele. Não, não é, certo? As prioridades têm que ser dadas para quem realmente necessita, para quem realmente é mais frágil. O motorista tem que preservar o pedestre, tem que preservar o ciclista, certo? Tem que preservar os mais frágeis. A humanidade é assim, o mais forte tem que preservar o mais frágil. Não se impor sobre ele, porque isso não é ser humano, não é ser cidadão. Cumprir a lei de trânsito é o mínimo que nós devemos fazer. E se colocar no lugar do outro. Porque eu não sou motorista o tempo todo. Eu sou pedestre também. Uma hora eu vou parar o carro, vou andar pela calçada, vou ter que atravessar a rua. E se o outro motorista fizer com você, certo? O desrespeito que você faz com o outro pedestre. O pedestre está demorando para atravessar a rua, você não sabe qual é, para que você vai buzinar, você não sabe qual é a necessidade dele, certo? Se ele tem alguma dificuldade, você não sabe. Espera, tenha paciência. 5 segundos, 10 segundos não vai atrapalhar nada para você, certo? Então nós precisamos respeitar as leis, o convívio, porque a lei foi criada para se ter um convívio seguro, para se ter um convívio com muita segurança, um convívio fraterno, e se colocar no lugar dos outros. Ter empatia. Isso que nós precisamos fazer, certo? Se eu não seguir regra e não me colocar no lugar do outro que está no trânsito, eu nunca vou conseguir ter um comportamento adequado no trânsito e não vou ter um trânsito seguro. Arthur, obrigada, viu, pela entrevista, e vou te procurar mais vezes. Volte para Mococa, vem dar uma força aqui pra gente. O que você acha da ideia? Eu que agradeço essa oportunidade que você me deu de eu poder falar e falar muito, certo? De um assunto que para mim é muito interessante, tá? Eu respiro isso, trabalho com isso, estudo, certo?
todos os dias. Trânsito, transporte faz parte da minha vida, além de eu estar nele, certo? Eu trabalho com ele, eu estudo, então eu gosto muito de falar, de expor meu pensamento, certo? De expor aquilo que eu acho que deve ser feito. Tá? Às vezes algumas colocações minhas não são aceitas de forma bem tranquilas, mas é o que eu acredito. E quanto a ajudar, eu estou disponível. Não dá para voltar agora, porque eu tenho toda uma vida aqui, não tem como largar, mas ajudar eu posso, com certeza. E tenho o maior prazer em poder ajudar, certo? E eu agradeço esse convite. Espero realmente a gente poder conversar mais vezes. Tá? Um abraço a todos aí em Mococa, um abraço a você, certo? E até logo mais.